bem-vindo à nossa análise semanal. Lembrando que nossas análises semanais, elas constituem uma leitura mais ampla dentro do mercado, não trazendo uma leitura para o dia, mas para a semana. Então, a gente está na segunda semana de dezembro. Vamos conseguir aproveitar aí, possivelmente, a alteração da taxa de juros que vai acontecer tanto para o euro, quanto para a libra, quanto para o dólar, face a esses três ativos que nós analisamos, que é o DXY, o Bitcoin com dólar e o dólar com o CAD, tá? Então a gente vai fazer uma leitura bem ampla em relação a isso. Vou trazer alguns pontos gráficos para que a gente possa aprofundar e corresponder ao que vimos na semana passada, tá? Então, ó, inicialmente aqui nosso DXY, vou jogar ele aqui para o diário. Então, nosso DXY, olha, a gente está com a leitura aqui desde. Vou puxar aqui, ó. Desde maio, né? Maio do ano passado, né? A gente está com a leitura de uma movimentação forte de alta, né? Desde o ano passado, né? Ele veio subindo, zigue-zague, né? E está chegando nesse ponto. Então, o que pode estar acontecendo? Ele está fazendo uma retração de 50% dentro dessa movimentação aqui, tá? Para uma leitura mais ampla, vamos puxar aqui para o mensal, né? Então, ó, se vocês forem parar para pensar, né? Os últimos 12 anos, ó, aqui a gente está em 2008, 2010, olha ali embaixo, perdão, aqui 2012, né? A gente começa o início de 2012 para cá. Então, esses dois anos foram anos de suporte, né? Região de suporte, levando o preço lá para cima. Ó. Ele faz um segundo toque agora em maio e está tentando fazer uma reversão em cima desse movimento, né? Então, se a gente for puxar aqui, ó, 50% do movimento está onde ali, ó? Em cima do rompimento que aconteceu agora em março desse ano. Ele rompe, vai lá para as alturas e está voltando para retestar esse ponto. O que eu quero dizer aqui para os senhores, né? Esse ciclo aqui, ó, esse ciclo é um ciclo de 12 anos, né? A gente está em 2022, menos 12, a gente vai estar na casa dos 2010. 2010 está aqui, ó. 2010 está aqui. Deixa eu fazer a marcação vertical aqui para vocês. Ali na parte inferior, temos a informação de data e dia. Dia 3 de março de 2008, 1 de julho de 2011. Então, a partir desse suporte, ele inicia um ciclo de 12 anos, tá? É um ciclo de alta, né, que ele vem fazendo. Não chegou a tocar nesse ponto, mas é um ciclo de alta. O que acontece? Há teorias de que o dólar sofre recessão a cada 12 anos. Então, face a isso, frente a essa leitura, né? A gente também tem uma zona de suporte aqui nesse ponto, ó, tá vendo? Tanto em 2018 quanto agora em 2021 e rompe agora em 2020, fazendo reteste aqui. Possivelmente vai ser um pullback aí nessa região que eu tô marcando aqui da casa dos 100 mil, tá? Então, essa recessão vindo de 12 anos, né? A gente pegando o marco tanto do suporte como da possibilidade daqui ser um topo, né? A gente fazendo aqui um estudo em relação a isso, a gente tem aqui a base aqui próximo dessa região de suporte como uma base de 50%. Ou seja, a movimentação, deixa eu limpar aqui a minha tela. A movimentação que ele pode fazer para esse ciclo é tentativa até de chegar no ponto ali do 166, que foi um topo específico. A gente vai dar uma olhada naquele topo lá, tá? Então, esse pode ser o cenário. Tá, Sheila. Vamos supor que essas alterações de juros realmente façam uma recessão e tudo mais, então a gente vai ver essa movimentação caindo, possivelmente.
Ah, as alterações de juros não teve tanto impacto, a gente não teve recessão econômica. Toque aqui, continuação do movimento, tá? O que eu quero trazer para vocês é alinhar, né, a leitura didática, né, a leitura correspondente a livros e a analistas que analisam o dólar em ciclos, análise fundamentalista, né, que eu estou falando, em ciclo de anos, frente a essa movimentação que foi feita nos últimos 12 anos da paridade do dólar, tá? Isso aqui eu estou falando do longo prazo, tá, gente? Possivelmente a gente deve ver isso aqui mais lá para primeiro semestre a gente deve ver isso mais meados ali de março, abril do primeiro semestre, tá? Então aqui, ó, o último topo do dólar foi em 85, tá? 1985. Ele pode chegar nesse marco novamente. Nada impede do dólar se superar, né? Esperamos que ele consiga. Bom, mas falando do agora, do momento atual, da nossa semana, do que está acontecendo por agora, ele pode sim, de fato, estar querendo buscar essa zona aqui de baixo do 101, tá? Que é o primeiro ponto onde a movimentação pode vir acontecer para de repente jogá-lo para baixo, para cima, perdão, ou para baixo, buscando de repente até essa linha de tendência ou a nossa marcação de 50% que a gente viu no movimento de 12 anos, tá? Bom, aguardar, mas para a nossa primeira semana, para a nossa segunda semana do mês, a gente está com uma expectativa da continuação da tendência de baixa dele, né? Conforme vocês estão vendo aqui. Então, vamos dar uma olhada aqui no nosso BTC. Se ele continuar a cair, o nosso BTC, ele vai possivelmente subir. Se o dólar subir, o nosso BTC continua a cair. Então, ó, ele ainda não perdeu as zonas, tá vendo, gente, que tem uma bela de um suporte sendo segurado, ele não tocou nossa linha de tendência ainda, ele rompe nossa região de suporte que a gente veio falando desde do início dos nossos vídeos, rompe e ainda continua sustentando, tá vendo que há uma briga muito forte para não empurrar o preço do Bitcoin para casa dos 10 mil, mas isso pode vir a acontecer conforme eu falei para vocês. Então, não mudou muita coisa, o ativo permanece o mesmo, a estratégia é o mesma do que aguardar essa movimentação para vocês comprarem, ou se vocês quiserem operar vendido, é um bom momento de dar alguns scalpers nessas regiões que está bem excelente. Para quem for fazer operação para semana, eu não aconselho para esse ativo. Ele, a não ser que você queira sustentar uma operação vendida aí há um bom tempo. Eu, particularmente, não gosto desse tipo de operação para a moeda Bitcoin, tá? E o nosso dólar CAD, que segue, que segue puxando o preço para cima, conforme a gente falou da última semana, ó. Ele se mantém em alta. Eu falei para vocês que era bem possível que ele continuasse a quiçá, inclusive romper essas regiões de topo, e ele segue fluindo a nosso favor da nossa leitura, tá? Eu vou marcar essa região aqui como uma região possível de resistência. Então, é, é dentre o preço do 1,38 a casa do até 1,39, tá? Então, é uma região que o ativo pode estar segurando, de repente, até que está para subir para as esferas mais altas, tá? Então, faça nossas análises relativas à semana passada, estão bem parecidas, né? A gente não mudou muita coisa, o dólar continua seguindo a tendência, para ele ter uma reversão é possível, principalmente agora com essas taxas de juros sendo alteradas essa semana, então fiquem atentos, fiquem ligados, fiquem espertos para que vocês não percam a operação nem capital por causa de uma notícia, tá bom? Então, boa sorte para vocês. Espero que vocês aproveitem a análise e que se aprofundem sobre análise gráfica e análise fundamentalista. Vai ser fundamental para a operação de vocês, tá?